Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu quero mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor com vocês. E dessa vez no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3, que diz assim: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Amém? Como seres humanos, todos nós temos os nossos planos, né, os nossos projetos, os nossos sonhos, e isso é muito bom, isso é importante. Nós precisamos ter os nossos objetivos, né? Nós precisamos ter os nossos planos. Isso gera no nosso coração expectativa, esperança, motivação para lutar, para correr atrás, né? Há quem diga que aquele que não sabe onde quer chegar não chega a lugar nenhum, né? Aquele que não sabe o que quer, qualquer coisa tá boa. E não é isso que nós queremos para nossa vida. Nós precisamos ter os nossos objetivos, os nossos planos, os nossos sonhos. Nós vemos que isso vem do próprio Deus pra gente. Deus age assim, né? Da natureza divina agir assim, porque lá em Jeremias a Bíblia fala, né? O Senhor fala: eu sei os planos que eu tenho sobre vós, né? Planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro, uma esperança. Então nós vemos que Deus também tem planos, tem sonhos, tem projetos, e isso é bom, é importante a gente ter, né, para as mais diversas áreas da nossa vida, né, como família. Nós precisamos ter nossos projetos, nossos sonhos como família. Nós temos os nossos projetos para nossa vida financeira, né, de coisas que nós queremos conquistar, né, para nossa vida profissional, de nos aperfeiçoarmos cada vez mais, fazer cursos, faculdade. Isso é importante, né? É importante a gente na vida espiritual, nós termos planos espirituais, nós termos objetivos espirituais, de lermos a Bíblia inteira, de acompanhar, por exemplo, a leitura mensal, né, que a nossa igreja nos orienta, né, de orarmos mais, de nos consagrarmos mais. Nós precisamos ter esses planos, né? Nós precisamos ter essas metas, esses sonhos, esses projetos estabelecidos. Mas mais do que apenas sonhar, mais do que apenas planejar, nós precisamos entregar ao Senhor. Nós precisamos confiar nele, né? Confiar no sentido de entregar, né? E de confiar no sentido de ter fé também, né? Entregar para o Senhor todos os nossos projetos, entregar em oração. Olha o que a Bíblia fala, no versículo que nós acabamos de ler: peça a Deus que abençoe os seus planos. Então é importante não apenas sonhar, mas entregar no Senhor, orar nesse sentido, confiar que Ele está trabalhando e que Ele que é dele que vem, né? Como diz em Filipenses, o querer, o efetuar. E aí a gente precisa também dessa orientação de Deus, porque o Senhor conhece o amanhã, e às vezes nós planejamos, às vezes nós idealizamos coisas, mas às vezes isso não vai ser bom pra gente, né? No futuro, às vezes isso não vai ser bom pra gente. Então olha o que Provérbios diz, lá em Provérbios 14, 12 diz assim: há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando à morte. Então às vezes coisas que a gente pensa que é certa, que é boa, né? Mas o final leva à morte, seja a morte espiritual, seja a morte física, né? Seja aquela morte espiritual que é o afastamento de Deus, né? Afastamento nosso do Senhor, e não é isso que nós queremos. Então, mais do que sonhar, mais do que planejar, nós precisamos entregar nas mãos do Senhor, conhecer a vontade dele, saber que ele é onisciente, onipresente, onipotente, que além de ter poder para realizar na nossa vida aquilo que a gente planeja, aquilo que a gente sonha, ele tem a onisciência para saber se no amanhã, né, aquilo vai ser bom pra gente, aquilo vai de fato nos edificar e nos aproximar dele. E outra coisa que a gente precisa fazer é confiar nele, confiar no sentido de ter fé, entregar e confiar que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Olha o que Hebreus capítulo 11, versículo 1, né? Um texto bastante conhecido nosso, diz assim: a fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então, quando a gente tem um sonho, a gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa orar, confiar, né? Entender a vontade de Deus e dar o primeiro passo. E ter essa fé de avançar, né, de andar na direção daquilo que a gente
entende-se a vontade de Deus, mesmo que no momento a gente as coisas não estejam claras, né? Mas à medida que a gente caminha, que a gente dá o primeiro passo, o Senhor vai trazendo as direções, né? O Senhor vai trazendo as revelações. E a gente experimentou disso, desse planejar e desse realizar, né? E desse andar com fé. A gente experimentou disso no nosso ministério feminino, no último congresso que nós tivemos, né? No final da semana passada nós tivemos o congresso feminino e foi uma verdadeira bênção. E a gente pôde experimentar o que é planejar e entregar nas mãos do Senhor. Quando a gente marcou a data, né? A gente ainda não tinha tudo traçado. A gente não sabia como seria, o que aconteceria, mas aí a gente vai orando, né? Nós fomos orando e o Senhor vai gerando no nosso coração o tema, e o Senhor vai trazendo os louvores, e o Senhor vai trazendo pessoas que vão ministrar, e o Senhor vai trazendo equipes, irmãs para nos ajudar, para acreditar, né? Para colocar a mão na massa junto com a gente, e Deus vai montando, né? E aí a partir do momento que a gente dá o primeiro passo, que a gente planeja, e que a gente começa a caminhar na direção daquilo, o Senhor vai trazendo, o Senhor vai gerando, o Senhor vai abençoando, vai abrindo as portas, e nós podemos viver, experimentar esse congresso que foi maravilhoso, que foi uma bênção, que irmãs, mulheres foram tocadas pela presença de Deus, foram renovadas, foram restauradas, mas tudo começa a partir de um plano. E na nossa vida, né, eu peguei isso como exemplo, mas na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, as coisas começam assim, né? Como um plano, como um projeto. A gente ainda não sabe aonde aquilo vai nos levar. A gente não sabe o que vai acontecer a partir dali, mas a gente precisa orar, a gente precisa confiar. E aí começar a caminhar na direção daquele projeto, né? Dar o primeiro passo, e aí as coisas vão acontecendo. Deus vai trazendo as revelações, Deus vai abrindo as portas, Deus vai abençoando. Então, se existe algo na sua vida, algum plano, algum projeto, algum sonho, dê o primeiro passo. Ore, né? Peça ao Senhor a bênção dele e comece a caminhar na direção disso. E Deus vai abrindo as portas e Deus vai trazendo, né, a revelação. A revelação de Deus na nossa vida é sempre algo progressivo, né, que vai acontecendo à medida que nós vamos nos movendo. Então a gente precisa entender esse princípio e a gente precisa caminhar nesse princípio e viver e experimentar as realizações do Senhor nos alcançando. E o último ponto que eu quero falar com você está lá em Provérbios 19, 21, que diz assim: as pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Então nós fazemos muitos planos, mas a resposta certa sempre vem do coração de Deus. Então nós precisamos fazer os nossos planos, orar, entregar, confiar, e os nossos planos precisam estar dentro da vontade de Deus. Serem planos que glorifiquem o nome do Senhor, né? Que exaltem o nome dele na nossa vida, que exaltem o reino dele, que sirva para o crescimento, para a expansão do reino do Senhor. Independente de serem sonhos pessoais ou de serem sonhos na igreja, sonhos em conjunto, sonhos em família, todos os nossos sonhos têm que estar dentro da vontade de Deus, porque aí sim ele realiza, né? Aí sim ele decide, né? Nos abençoar, como diz aqui em Provérbios. Nós fazemos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Dele é o querer, dele é o efetuar, e a Bíblia diz que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então eu te convido a fazer isso, a sonhar, a planejar, a idealizar coisas para a sua vida, coisas que estão no seu coração, mas a entregar nas mãos do Senhor, a orar nesse sentido, a entender a vontade de Deus, a direção que o Senhor vai te dar, a caminhar com fé, mesmo que você não esteja vendo possibilidade, mesmo que você não esteja vendo condição. Caminhe, dê o primeiro passo, Deus vai trazendo, Deus vai fazendo acontecer, né? Mesmo que você ainda não esteja vendo lá na frente o que vai acontecer, mas caminhe na direção que o Senhor quer. Entregue tudo nas mãos dele, confie nele, confie que os planos dele são sempre melhor, são sempre muito mais altos, muito mais elevados do que os nossos. Então, que você entregue no Senhor, confie e descanse seu coração nele.